E aí, fez o dever de casa, fez a sua revisão, recorreu à gramática, se dúvidas surgiram? Muito bem. Prepare-se para novas regras. Concordância nominal é um clássico e é uma matéria muito interessante porque tudo que você aprende, você pode usar agora. É conhecimento vivo, atualizado, e quanto mais você usa a regra de concordância nominal, mais você memoriza, melhor você articula. A palavra que eu vou agora apresentar, ela cai muito em prova. Lembre, as palavras que muito são cobradas nos concursos, no comum são palavras que sofrem muito no dia a dia, no discurso de uma pessoa. Quanto mais o brasileiro errar determinada concordância, com determinada palavra, essa palavra cai na preferência do professor que elabora essa questão. Observe a palavra. A palavra possível parece simples, né? Promover a concordância com ela, mas não é. E a concordância dela é muito curiosa. A palavra possível, ela deixa de concordar com o substantivo, que é a nossa referência número 1, para concordar com um determinante, com um artigo. Observe. Com o mais, o menos, o maior, o menor, o melhor e o pior, possível fica invariável. Meu aluno, fique atento. Todas essas expressões traz o O no singular. Os pesquisadores são o mais possível competente. Preciso que você memorize o texto da letra A. Com o mais, o menos, o maior, o menor, o melhor, o pior. Palavra possível fica invariável. E um macetezinho, Cláudia, olhe para o artigo. O O, em todas essas expressões, ele apareceu no singular. No exemplo, os pesquisadores são o mais possível competentes. Você observa essa particularidade do vocábulo possível. Possível não concorda com o substantivo pesquisadores. Ele vai ao encontro da expressão o mais e o foco dele é aquele artigo. Mais uma vez, o que há de curioso nesse vocábulo? Ele não concorda com o substantivo, ele concorda com o artigo. Os pesquisadores são competentes o mais possível. Repare que dá muita vontade de falar. Os pesquisadores são competentes o mais possíveis. O mais possíveis, Cláudia, não fica bem. Claro que não, você ignorou o artigo, o O, que inaugura essa expressão. Girou? Está tranquilo? Muito bem, vamos continuar a estudar a palavra possível. O artigo no plural leva o adjetivo possível para o plural. Agora, acabou o mistério. Primeiro, vamos reiterar que a palavra possível não é adjetivo. Possível nasceu para funcionar como um qualificador e assim funciona, é um adjetivo. Mas você já ouviu a Cláudia anunciar que adjetivo é classe determinante do substantivo e que a esse deve obediências. E aí, professora, a senhora agora acaba de falar que o adjetivo possível não concorda com o substantivo? Isso mesmo, não concorda. É aí que está o especial desse vocábulo. Ele deixa de concordar com a classe gramatical mais poderosa, que é o nome substantivo, e concorda com uma classe gramatical subalterna, um determinante do nome, do artigo. É mais ou menos assim. Artigo no plural, possível para o plural. Artigo no singular, possível para o singular. Vamos ao exemplo? Os resultados foram os menos brilhantes possíveis. Você observou? Os está no plural. Possíveis no plural também. Então,
erra se meu aluno falar desta forma. Os resultados foram os menos brilhantes possível. Não, fique esperto. Essa palavra é especial e é por isso que ela ainda é muito cobrada nos concursos. Aquelas eram as mais belas gravuras possíveis. Apareceu o artigo no plural, possíveis para o plural também. Você viu que no momento anterior, no slide anterior, essa expressão a mais, a menos, o pior, o melhor, essas expressões trouxeram o artigo no singular. E você viu que o vocábulo possível também apareceu no singular. Mas agora, aquelas expressões voltaram, mas com o artigo no plural, o que fez com que o possível seguisse a pluralização. Então vamos resumir essa regra? O adjetivo possível só concorda com o artigo. Pronto. Antes de particípio, use mais bem e mais mal no singular. Como é que é, Cláudia? Primeiro, você lembra o que é particípio? Porque se você não lembrar, do que vale falar o restante? Antes de particípio, particípio é uma forma nominal do verbo. O verbo, ele pode assumir 3 formas nominais. Quando um verbo assume a forma nominal, ele deixa de ser verbo de fato e assume o papel de nome, por isso, forma nominal. E se ele possui papel de nome, ele não mais sofrerá flexões, nem de tempo, nem de modo, nem de pessoa, porque ele funciona como nome, ele não mais é verbo. E aí sim, existem 3 formas nominais para um verbo. Infinitivo, verbo que apresentar desinência R, lá no final. Amar, cantar, estudar. Gerúndio, verbo que apresentar desinência NDO. Amando, estudando, trabalhando. E o particípio, que é o verbo que apresentará uma desinência DO, depende, porque existe o particípio regular e o particípio irregular. E a diferença está lá no final. Legal? Então, amado, escrito, estudado, trabalhado. Em síntese, o particípio representa o adjetivo. O infinitivo representa o substantivo. E o gerúndio no comum representa um advérbio. Você entendeu, meu aluno, por que nós falamos que o verbo está na forma nominal? Porque, de fato, ele representa classes gramaticais, substantivo, adjetivo e advérbio. Ele não sofre flexão. E a palavra possível dialoga com esse particípio. Antes do particípio, use mais bem, mais mal, sempre no singular. Olha o exemplo. Eram produtos o mais bem acondicionados possível. Epa! Não mudou nada em relação à palavra possível, Cláudia. Não pode mudar. Hoje, nós estamos agora, nesse momento, trazendo uma informação adicional que sempre está acoplada à palavra possível. Mas o possível, você já aprendeu a regra. Possível concorda com o artigo. Então, o mais bem acondicionados possível. Eu estou só lembrando que a expressão mais bem, ela aparece no singular, mas o seu substantivo poderá aparecer no plural. Tratava-se de prédios o mais mal construídos possível. Motivo, Cláudia, o possível no singular, nós já sabemos, em função do artigo também no singular. Você já possui muitas regras sobre a matéria concordância nominal. Para que esse excesso de informações
não cause a desinformação, você já conhece, né? A dica é: use. O melhor professor é você mesmo. Quando você aprende, apreende, adquire uma informação e faz um bom uso. Se tudo que você está ouvindo ficar em uma gaveta, meu aluno, você assistirá a essa aula muitas vezes. Você quer dominar a língua portuguesa? Use-a. Se você não usar, vai cair em esquecimento. Quantas vezes nós ouvimos a palavra possível flexionada quando não deveria? Então aproveite que a informação está fresquinha e já use hoje esse vocábulo. Não é difícil usar possível. É uma palavra, por sinal, bem apelativa. Muito bem, atenção. Das 3 opções, a primeira forma é a mais usual. O jornal atingiu o maior número de páginas possível. Nós já sabemos que o maior traz o seu artigo no singular, por isso possível no singular. Mas eu vou aproveitar para dar uma revisãozinha de acentuação gráfica. Você percebeu o vocábulo número? Eu forcei na pronúncia para você lembrar que número é um proparoxítona. E como todo proparoxítona, o acento é obrigatório. E o acento cairá na antepenúltima sílaba. Ro é última, me é penúltima, nu é antepenúltima. Então, número é vocábulo acentuado sim. Acento agudo na letra U. E não para por aí. Paginais é um outro proparoxítona. Devemos acentuar todos os proparoxítonas da língua portuguesa. Paginais. Como o timbre é aberto, acento agudo no primeiro A. Se fosse lâmpada, timbre fechado, acento circunflexo. Esqueceu essa matéria? Início do curso de fonologia. Ah, que bom, você já sabia, né? Parabéns. Vamos avançar? Viviam o melhor dos mundos possível. Olha lá, o melhor está presente. Se eu falo que viviam no melhor, não cai em pegadinha. Esse no é a preposição em que entrou em contração com o artigo o. Por isso que eu falei o melhor, porque é aquele ozinho que vai interessar ao adjetivo possível. Já que o o está no singular, não há mais dúvida, Cláudia. O possível aparece também no singular. Legal? Com a expressão o quanto, possível fica invariável. Quer um macete? Olhe para o o. Ele não continuou no singular? Então, possível continua invariável. Meu aluno, preste atenção no exemplo. Os pesquisadores eram o quanto possível competentes. Competentes tende a aparecer no plural, Cláudia? Claro que sim. Competentes é o predicativo do núcleo do sujeito pesquisadores. Você percebeu eram? É um verbo de ligação. Competente é o adjetivo e adjetivo concorda com o seu substantivo. A exceção está para o adjetivo possível. Esse possível não concorda com o substantivo, concorda com o artigo. Então, o possível é a concordância adequada. Vamos avançar? Palavras e locuções invariáveis. Mudamos regra. Agora, eu sei que você está interrogativo. Professora, se as palavras e se as locuções são invariáveis, o que elas estão fazendo aqui nesta aula? A senhora não expulsou o advérbio, a preposição, a interjeição e a conjunção por elas serem invariáveis? Por que vamos trabalhar com palavras e locuções invariáveis? Calma, preste atenção. Eu preciso que você decore, que você conheça os inimigos para que eles não vençam. Quando você já conhece o inimigo, você não cai em cilada. E só está na nossa aula é porque muitos erram. Esporte,
monstro e recorde, quando usados como adjetivo. Preste atenção. O piloto colecionava carros esporte. Agora eu quero que você responda para você mesmo. Você sabia disso? Sim? 10. Não? Então decore. Tem de decorar porque isso é perigo. Muitos pensam que são carros esportes. Não são pluralizados esses vocábulos. Esporte, monstro e recorde. Vou repetir. Recorde, não é recorde, não, é recorde. Então é para memorizar, Cláudia, para ontem. Esporte, monstro e recorde, quando usados como adjetivos. Logo, tem de haver um substantivo recebendo essa palavra. O piloto colecionava carros. Quem colecionava? O piloto. Mas ele colecionava o quê? Carros esporte. Ele trouxe carros no plural, mas o esporte não pode. Dá para errar ou não dá, meu aluno? Olha o próximo. Participou de passeatas monstro. Olha o que eu já escutei de brasileiro flexionando esse adjetivo. Não está no gibi. Você vai entender agora que esse adjetivo não sofre flexão. Primeiro que não existe monstra na língua portuguesa. E logo não existe mulher monstra, né? Nós não vamos ter esse desprazer de flexionar a palavra monstro. E monstro é um adjetivo também fixo. Participou de passeatas monstro, da mesma forma que participou de uma caminhada monstro. Legal? Cláudia, se eu não escutasse isso, eu erraria, viu? Eu preciso comunicar que alguns adjetivos criam ciladas para vocês, para mim, para nós brasileiros. Pseudo é prefixo e todo prefixo é invariável. Como pluralizar prefixo? Meu aluno, não pode. Então, nada de falar ex-maridos. Por mais que você tenha mais de um, se você tiver de escrever um documento, é ex-maridos, ex-presidentes, ex-alunos. Nada de ex, como também não existe ex. Isso é moda de novela, não existe ex. Pseudo, sendo um prefixo, não pode sofrer flexão. Pseudo-amigos e não amigos pseudos. Pseudo-líderes e não líderes pseudos. Mesmo que eu coloque pseudo antes do substantivo, continua sem flexão. Pseudo-amigos, pseudo-líderes. Ok, professora, mas o que significa pseudo? E aí? Pseudo-amigos não são bons amigos, não, porque eles não são amigos verdadeiros. Pseudo comunica falso. Vamos avançar? Vamos para outras expressões que merecem atenção. A olhos vistos, em mão, haja vista e menos. Meu aluno, olhe, fotografe, envie para o seu HD, porque você não pode errar isto. Vou repetir. A olhos vistos. Essa expressão é invariável. Não existe as olhos vistos. Como também não há a olhos vistas. Memorizou? É a olhos vistos. Em mão também não sofre flexão. Entreguei o convite em mãos. Nada disto. Você entregou o convite ou os convites em mão, só no singular. E haja vista. Nada de falar haja visto. Você não fala ponto de visto, você fala ponto de vista. Então haja vista. E menos, meu aluno.
Eu sei que você não comete esse erro, mas combinemos, há muitos que pensam que menos sofre flexão. Existem menos meninas hoje na sala. Não pode, não pode, porque menos não existe nem no dicionário mais furreco que existir nesse país. Menos só existe desta forma, é invariável. Então, existem menos mulheres na sala, da mesma forma que existem menos homens na sala. Olha lá, entregou a carta em mão. Cláudio, se eu pluralizar, entregou as cartas em mão, nada de mudar, é uma expressão invariável. Estava mal de saúde, haja vista seus desmaios frequentes. O que eu não posso esquecer que haja vista é invariável, criando construções com erros de concordâncias, construções desse tipo. Estava mal de saúde, haja visto seus desmaios frequentes. Pare de falar para não memorizar o errado. É haja vista. Existe uma tendência a não flexionar o verbo ou adjetivo colocados antes do termo com o qual devem concordar. Professora, não entendi. Vou fazer-me mais clara. Há uma tendência de flexionar o adjetivo quando ele aparece depois do substantivo. Muitos esquecem que esse adjetivo pode aparecer antes ou depois do substantivo. E quando ele aparece antes, ele não deixa de ser adjetivo. Ele continua adjetivo e continua devendo obediência ao substantivo. Estando o adjetivo antes do nome ou depois do nome, ele continuará sofrendo flexões de gênero e número, se esse for biforme. Se for um adjetivo uniforme, haverá a flexão de número. Serão abertas segunda-feira as inscrições. Claro que abertas está distante do substantivo inscrições. Isso faz com que o aluno esqueça da pluralização. Cuidado, se há adjetivo no contexto, obrigatoriamente tem de haver substantivo. O substantivo, ele vive sem o adjetivo, mas o adjetivo não vive sem substantivo. Eu posso falar que segunda-feira as inscrições aconteceram, mas o adjetivo já não é autossuficiente como a palavra substantivada. Serão abertas, porque abertas está no plural? Porque inscrições está no plural. E por que serão está no plural? Porque inscrições está no plural. Eu não posso falar que será aberta segunda-feira as inscrições, por mais que saibamos que esta construção inadequada é a preferida. E quando alguém fala, será aberto segunda-feira as inscrições, esta pessoa não está percebendo que o substantivo está longe e que esse está no plural. Tranquilinho? Claro que precisamos de uma atenção. Viu como era preparada a comida? Quantos falam? Viu como era preparado a comida? Não pode. Preparada qualifica. Se qualifica, tem de concordar. A comida está no singular e feminino. Por isso, preparada também no singular feminino. Você entendeu esta observação? Quando o adjetivo aparece antes do substantivo, é muito fácil para o brasileiro se ausentar da regra de concordância nominal. Parece que há um piloto automático, olhar para o substantivo e esperar, posposto o adjetivo. Só que, meu aluno,
O nosso idioma, ele é muito dinâmico. E a língua portuguesa, diferente do latim, ela autoriza a migração dos termos dentro de uma oração. Nós já vimos que o sujeito pode aparecer no início, no meio ou no final de uma oração. E o adjetivo também. E o mais curioso é que em algumas situações, a mudança de posição do adjetivo muda o campo semântico. É lindo esse momento. O que acontece se eu falar para você que eu comprei um novo carro? Será que comunico a mesma coisa se eu falar que eu comprei um carro novo? Pois bem, não é a mesma coisa. A simples mudança de posição do adjetivo consegue ressignificar o texto, dar uma nova mensagem para o meu interlocutor. O que significa falar que eu comprei um novo carro? Esse adjetivo veio na frente do substantivo carro. Sabe o que significa? Eu estou com um carro atual. Estou com um outro carro. Comprei um novo carro, eu estou com um outro carro. Mas esse não necessariamente é 0 quilômetros. Mas se eu falar que eu comprei um carro novo, aí, meu aluno, é o 0. Então, cuidado. Cuidado com o que você fala. Se você foi à agência e comprou um carro 0 quilômetro, você pode e deve falar para o seu amigo que comprou um carro novo. Se ele compreender bem a língua portuguesa, ele já vai ter entendido que foi 0 quilômetros. Mas se você trocou o seu carro por um outro carro e esse carro não é 0 quilômetros, você sabe como deve falar, né? Comprei um novo carro. Esse novo carro significa um outro. É o meu carro atual. Ele pode ser de 2005, ele pode ser de 67, mas é o atual carro que você possui. Legal? Aí você observa como essa classe gramatical ela é muito importante. O adjetivo. Ok, vamos avançar, vamos tomando cuidado para não mais errarmos. Está marcada para o dia 10 a concentração. Olha lá, marcada. Por que no singular? Por que no feminino? Porque marcada está relacionada à concentração. Foi a concentração que foi marcada. É muito comum. Está marcado para o dia 10 a concentração. Só que marcado não foi o dia, meu aluno. Marcado é a concentração. E concentração é substantivo feminino. Eu não falo o concentração, eu falo a concentração. Por isso, a concentração está marcada. Basta afastar o adjetivo do seu substantivo para alguns alunos negligenciarem. Quando eu falo aluno ou alunos, é porque é meu público principal, mas é o brasileiro que negligencia com a nossa língua portuguesa. E o está? Por que está no singular? Concordando com o nome. Por isso, concordância nominal. Os contratos trazem implícita uma correção. Mais uma vez, o adjetivo está antes do substantivo correção. Muitos erram, falando que os contratos trazem implícito. Epa, implícito o quê? Uma correção, Cláudia. Então, vamos corrigir. Se é correção, tem de ser implícita, ok? Implícita. Agora sim podemos avançar. Verbo ou adjetivo colocados antes. Verbo ou adjetivo colocados antes. Foi publicada nos jornais a relação dos locais de vacinação. Meu aluno, publicada apareceu antes do substantivo referente. Relação. Cláudia, se o adjetivo aparecer antes do substantivo, eu tenho de concordar com o substantivo mesmo assim? Você está vendo, claro que sim. Então, esse verbo ou adjetivo colocados antes do substantivo, eles continuam devendo obediência a esta classe gramatical.
Nada de falar foi publicado nos jornais, porque publicado exigiria o substantivo no masculino singular. E relação é substantivo feminino singular. Ficou constatada a sua falta de humildade. Nada de falar que ficou constatado a sua falta de habilidade. Ficou constatada porque constatada concorda com habilidade. Repare que o destaque não está correto, é com a palavra habilidade. Em síntese, o que eu quero que você entenda é que sempre que o adjetivo aparecer no contexto, esse adjetivo está relacionado a substantivo. Ponto final. E com esse deve concordar. Essa concordância poderá ser em gênero e número se o adjetivo for biforme. E só em número se o adjetivo for uniforme. Meu aluno, tempo para você, faça a sua retrospectiva, observe o que possui maior relevância para você, verifique se reina a paz, se está tudo azul e volte. Daqui a pouquinho nos encontraremos.